Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Rei da Aliança, a quem servimos, esteja sobre nós, seu povo, nessas horas da noite. Amém. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11, e por meio de todo estes 46 versos, acompanhemos com toda atenção aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. João capítulo 11, dos versos de número 1 ao 46, essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, a qual nós temos a ardente expectativa de que por meio dela Deus nos falará e nos instruirá. João capítulo 11, do verso 1 ao 46, essa é a palavra do Senhor, ouça com toda a atenção e com todo o interesse, assim nos diz o Senhor dos Senhores. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, pois, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-o chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença e mais uma vez a Tua palavra santa está diante de nós. Somos o mesmo povo limitado que compareceu diante do Senhor nessa manhã, por uma segunda vez, suplicando para que o Senhor possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento e nos alimentar por meio do Teu texto sagrado. Ó Senhor, faz assim, mostra o Teu poder em nosso meio, Senhor, não com ações ou milagres como muitos esperam, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor, quebrando as fortalezas dos nossos corações, subjugando o nosso espírito e atraindo-nos docemente para Ti. Ó Senhor, fala aos nossos ouvidos e também nas câmaras mais íntimas do nosso coração, pelo poder que apenas o Senhor pode, assim, aplicar em nós. É o que nós te pedimos, Senhor, orando no nome santo de Jesus. Amém. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, me chama para fora, multiplica ou reaviva os meus sonhos, renova a minha vida, faz um milagre, me chama para fora, muda a minha história, ressuscita-me. Eis um tipo de situação muito errada, aonde pessoas utilizam-se de palavras bíblicas para ensinar ou nutrir expectativas que a Escritura nunca nutriu. Ao invés de posicionar a Escritura dizendo o que ela nunca disse, e dessa forma, então, instilando no coração de muitos uma espécie de triunfalismo e criando expectativas que nunca foram, de fato, o propósito do próprio texto. O que nós temos aqui é algo muito maior do que certas viradas de mesa que muitos esperam por meio de um Deus que mais parece ser um criado manipulável do que Senhor dos Senhores. O que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente da morte de um, a fé de muitos, a partir daquilo que o próprio Senhor, com poder e glória, sinaliza por meio do texto sagrado. Nada de retóricas das quais nós esperamos que a nossa vida mude e as coisas se acertem. Nada de algum tipo de sonho que o Senhor Deus realizará porque Ele é fiel e haverá de cumprir suas promessas, que talvez nós nem saibamos quais sejam. O que nós temos aqui é o próprio Senhor da glória, o Senhor da vida, revelando a si mesmo e a sua glória, ao mesmo tempo que expõe os corações. Essa é a dinâmica do Evangelho de João, meus irmãos. Nós temos sempre o Filho de Deus, na medida em que expõe a si mesmo e revela a sua glória, ao mesmo tempo desnudando os corações de sua audiência, quer sejam seus discípulos, quer sejam os seus algozes, quer sejam os judeus de um modo geral, quer sejam aqueles que de fato lhes perseguem ou lhe perseguem, os próprios fariseus e tantos outros. Nessa noite, meus irmãos, o que nós vemos é exatamente da morte de um, a fé de muitos. Cristo, o Senhor da vida, revela a sua glória e expõe os corações. Por que isso importa para nós, meus irmãos? Porque esse movimento básico, por assim dizer, é o movimento que o Senhor Jesus, o Rei da Aliança, faz todas as vezes em que não apenas nos reúne para adorar o seu santo nome no seu santo dia, mas em todo o caminhar da nossa própria existência. Ora, na medida em que Ele fala-nos a respeito de si mesmo, Ele, ao mesmo tempo, expõe o que está em nossas entranhas. Vocês lembram de hoje pela manhã, quando o Senhor Deus, pedagogicamente, no meio do deserto, fez com que o povo enxergasse o âmago do seu próprio ser por meio do sofrimento e das dificuldades? O que nós temos aqui, meus irmãos, é no meio de um cenário de dor e de luto, de algo muito lancinante e perturbador, às portas da própria morte, o Senhor revelando a sua vitória sobre ela e, ao mesmo tempo, expondo e tratando os corações daqueles que estão aqui nessa cena. Como é que Ele faz isso, irmãos?
O texto nos mostra aqui isto acontecendo pelo menos de 3 maneiras. Nós percebemos por meio dos 16 primeiros versos, meus irmãos, o Senhor da vida é aquele que governa o tempo da doença e o tempo da morte. Logo em seguida, do verso 17 ao verso 27, o que nós percebemos, meus irmãos, é o Senhor da vida conduzindo os corações dos seus da dor à própria fé. E por fim, meus irmãos, do verso 28 ao verso 46, o que nós vemos é o Senhor da vida que vence a morte e expõe então os corações, sobretudo daqueles que o antagonizam. Ora, nessa noite é o que nós aprendemos, sem dúvida alguma, da morte de um, o próprio Lázaro, a fé de muitos. Cristo, Senhor da vida, revela a sua glória e expõe os corações. Este que assim o faz soberanamente, começa a nos mostrar que o seu modus operandi consiste em algo que não pode ser esquecido. Ele, enquanto Senhor da vida, governa todas as coisas. Ele é Senhor sobre o tempo da doença e Senhor sobre o tempo da morte. O que nós percebemos, meus irmãos, é que o Senhor não é surpreendido pela situação de Lázaro, ou a própria doença não surpreende o Senhor da vida. É assim que os 4 primeiros versos nos inserem no contexto. O que nós temos é João dizendo que estava enfermo alguém chamado Lázaro, que é citado também juntamente de suas irmãs, Maria e Marta. Perceba que João tem um cuidado de mencionar a respeito de Maria, que esta será a mesma que capítulos mais tarde, no próprio Evangelho de João, haveria de ungir com um bálsamo o Senhor e lhe enxugar os pés com os seus cabelos. Para que João faz isso? Para que nós entendamos aqui que o que está acontecendo ocorre no meio de pessoas das quais ele tem um tipo de relacionamento muito íntimo, muito próximo. Não são quaisquer pessoas, não que elas possuam algum tipo de patente ou sejam diferenciadas, mas pessoas que estão no convívio próximo e íntimo do próprio Senhor Jesus Cristo. João faz questão de nos mostrar exatamente a posição aqui dos personagens no texto. Perceba que essas irmãs, não porque desejam obter do Senhor algum tipo de favor por conta de sua proximidade com o Rei dos Reis, comunicam ou fazem saber da situação de Lázaro. No verso 3 é dito: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro adoece gravemente. É interessante, meus irmãos, que as irmãs não pedem um milagre explícito. As irmãs não desejam instigar o Senhor a fazer alguma coisa simplesmente por conta de sua posição ou de seu relacionamento particular com essa família. Elas simplesmente apresentam a situação nos termos que ela de fato se constitui. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, João mostra isso para que nós possamos perceber então que, mais uma vez, o que está no cerne aqui são pessoas amadas profundamente pelo Senhor da glória, mas que ainda assim estão em circunstâncias que têm a ver com o sofrimento, a dor e logo a seguir com o próprio luto. Mas é interessante a maneira como o Senhor responde à informação que lhe chega. Porque ele diz no verso 4, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Perceba, Cristo responde à informação que lhe chega, não que ele não soubesse do que estava acontecendo, com uma afirmação teológica decisiva. Isto que está acontecendo não é para a morte. Por meio desta situação, a glória do Pai e do Filho de Deus haverá de ser revelada. Qual é o ponto? Veja, a doença não é negada, como se não existisse, mas ao mesmo tempo a doença não é espiritualizada. A doença é real, a situação é difícil, ela é de fato crítica, mas a doença não é soberana. Cristo diz, esta enfermidade não é para a morte, mas ela revelará a glória do Pai no Filho mais uma vez. O ponto não é assumirmos uma postura triunfalista, para entendermos então que o mesmo aqui acontece conosco. Afinal de contas, se você se encontrar numa situação de doença, de enfermidade e de situações assim tão difíceis, não se preocupe, porque o Rei da Glória mostrará a todos, indubitavelmente, que o que você passa não é para a morte, mas é para a glória do próprio Senhor. Veja, nós não somos autorizados a tomar essas palavras nesses termos. O ponto é simples. Debaixo da providência soberana e sábia de Deus, aquele acontecimento serviria para
a demonstração, ou mais uma afirmação no Evangelho de João, da glória do Filho e do Pai. Cristo diz isso de maneira muito direta. É interessante que logo no verso 5, depois de afirmar o que ele afirma, o texto nos diz que João faz questão de dizer, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por que é interessante, irmãos? Porque o texto faz questão de nos mostrar que, sem dúvida alguma, esses irmãos, essa família, eram objeto do amor do próprio Senhor Jesus Cristo. Por que isso deveria chamar a nossa atenção, meus irmãos? Porque, veja, o amor de Cristo, diferentemente do que nós pensamos às vezes, não é medido pela pressa para que certas situações sejam solucionadas. O amor de Cristo, meus irmãos, é medido exatamente não pela rapidez, mas para a afirmação da glória do próprio Senhor. O que nós temos aqui é aquilo que João faz questão de afirmar. Ele amava, e justamente por amá-los, Jesus demora 2 dias. Esse é o ponto. A ideia, meus irmãos, é que o choque aqui se revela diante da audiência, exatamente o amor verdadeiro e a demora aos nossos olhos, intencional, não são opostos. Amor genuíno e a demora aos nossos olhos, intencional, não são opostos. O nosso coração encontra conflitos e ruídos porque muitas vezes nós lemos o amor de Deus medido exatamente pela rapidez em que as dificuldades que nós passamos sejam resolvidas. Mas Cristo nos mostra que o seu amor é medido por sua glória e pelo bem eterno. Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria, sua irmã. O ponto é, a demora aos nossos olhos não é abandono, é exatamente Deus demonstrando o seu governo soberano sobre todas as circunstâncias. Vejam que é num primeiro momento com os discípulos dele mesmo que Cristo trata. Ele já havia declarado que o que acontecia com Lázaro não era para a morte, mas de alguma forma a glória dele e do Pai seriam reveladas ali. Da mesma forma, os seus discípulos estão aqui, meus irmãos. O texto diz que o Senhor Deus se demora 2 dias no lugar onde estava. Então, depois de tomar a decisão de voltar para a Judéia, no verso 7, o que ele encontra são os seus discípulos enxergando a situação apenas pelo prisma do perigo. São essas palavras que ele ouve no verso 8, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. O ponto é, vejam irmãos, o tempo de Cristo ele é pedagógico e não impulsivo. Ele se demora 2 dias. E de acordo com a sua vontade, então diz, agora sim nós vamos à Judéia mais uma vez. E o que ele ouve de seus discípulos é exatamente homens que enxergam apenas o perigo. Há pouco tempo, escribas, inimigos de Deus, sacerdotes, tentavam então apedrejar ao próprio Senhor. A informação é verdadeira. O ponto é, veja, não faz tanto tempo assim, tu estavas sob perigo, e nós também. E é exatamente para o centro dos acontecimentos que tu desejas voltar? Como assim? Não parece nada estratégico, Senhor. Veja, longe de nós, queremos ensinar para o Rei de todo o universo o que ele deve fazer. Mas considere um pouquinho. Eles queriam te apedrejar. E tu já retornas para lá? Cristo responde, meus irmãos, aos seus discípulos, com uma afirmação que parece obscura, mas não há nada de obscuro aqui. Ele diz no verso 9, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Ora, o que Cristo diz em outras palavras é, vejam, a minha vida e todas as coisas estão debaixo da agenda da própria Trindade. Ainda há coisas a serem realizadas e ninguém ousará ameaçar a minha própria vida até que essas coisas sejam cumpridas. E mais, eu não estou sob ameaça alguma. Eu entrego a minha vida. Deixe-me corrigir o olhar de vocês. É como se Cristo assim dissesse. Eu não sou mera vítima de circunstâncias.
Eu, o Rei da Glória, entrego a mim mesmo para cumprir então a própria justiça e satisfazê-la em vosso lugar. Ninguém retira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Eu não estou sob ameaça. Quando você vai para o Evangelho de João, meus irmãos, os 10 capítulos anteriores, você vai ver que é muito frequente o movimento dos inimigos de Cristo desejando prendê-lo, apedrejá-lo, matá-lo. Mas por que essas coisas nunca se consumaram? Porque todas as coisas estão debaixo da agenda da própria Trindade. Cristo não está sob ameaça aqui. Não no sentido de alguém que é vítima simplesmente fortuita dos acontecimentos. Ele está caminhando com consciência messiânica plena, cada passo rumo à cruz, cruz essa que ele voluntariamente abraça por amor ao Pai e amor ao povo de Deus. Por isso ele diz, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Nenhuma ameaça poderá me deter, porque todas as coisas acontecem segundo o tempo determinado pelo próprio Deus. Diante do medo, o Senhor Deus trata o coração dos discípulos, fazendo com que o perigo seja dissipado, ou o medo seja de fato neutralizado. E como o medo é neutralizado, meus irmãos, mais uma vez, quando os ouvintes se voltam para a voz poderosa do próprio Senhor e sua verdade. Eles devem confiar no Senhor, não na leitura que eles fazem das circunstâncias. Vocês acham que é perigoso, e vejam, aos seus olhos de fato é, mas nada acontecerá que não seja debaixo da vontade do próprio Senhor. Nós não vivemos em um mundo aleatório, nós vivemos em um mundo cujo cada segundo é governado intencionalmente pelo Senhor de todas as coisas. É interessante notar, meus irmãos, que Cristo vai tratando aqui os seus discípulos num primeiro estágio, numa primeira instância. Agora Cristo acrescenta o real quadro do que está acontecendo com Lázaro. Veja, no verso 11 ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui Cristo declara então de maneira muito límpida. Mas percebam a compreensão dos discípulos, como ainda lhes falta entender muitas coisas. Afinal de contas, o que os discípulos interpretam do que Cristo acaba de falar acerca de Lázaro é confundido com um repouso natural do sono. Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. É como se os discípulos entendessem que, por alguma razão que não lhes foi explicada, Cristo oferecesse um serviço despertador muito particular para Lázaro, a quem ele amava. Por isso eles dizem, Senhor, veja, se dorme, estará salvo. Ou seja, está tudo bem com ele está dormindo, não está acontecendo nada demais. Aí então, inequivocamente, o Senhor no verso 14, ainda de um modo mais claro, diz, Lázaro morreu. Ora, o que nós temos, irmãos, do verso 14 ao verso 16, é a morte não escapando à autoridade do Senhor da vida. Aqui Cristo diz, de maneira clara e direta, Lázaro é morto. Agora, o interessante não é Cristo avisar aos discípulos da morte de Lázaro. O interessante mesmo é o que Cristo diz a seguir. Porque ele curiosamente diz, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O ponto é, a morte de Lázaro servirá à fé dos discípulos de Cristo e fará com que eles enxerguem de maneira mais madura o que eles ainda não podem enxergar. Veja, irmãos, Cristo não é arrastado pela morte. Ele guia todos os acontecimentos, orquestrando soberanamente todas as coisas, demonstrando então a sua própria glória. Cristo incorpora a morte de Lázaro ao seu propósito revelacional. Isto será usado de modo majestoso para falar acerca de mim mesmo. Veja, ele soube, não porque não soubesse a informação, mas ele foi informado de que Lázaro estava enfermo. Depois ele diz, Lázaro está morto, e ele diz, eu me alegro por não estar lá, por causa de vocês.
para que vocês possam crer. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a morte de um homem já estava sendo preparada, utilizada para fortalecer a fé de muitos. O que é luto e dor, numa circunstância muito peculiar e muito específica, está sendo usada pelo Senhor Deus para fortalecer, ensinar e preparar a fé de outros. O ponto é, a glória ou o livramento que vem das mãos do Senhor, meus irmãos, não nasce apenas da resolução dos problemas que nós achamos que devem ser resolvidos. O livramento do Senhor também nasce também da espera. Em outras palavras, o Senhor Deus governa quando, como e para quê. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Em outras palavras, vem logo. Demoremos-nos mais 2 dias por aqui. Agora sim, vamos à Judéia. Ele está morto, mas eu vou encontrá-lo. Nós vamos ter com ele. Eu vou despertá-lo. Por que isso é importante, irmãos? O texto vai seguir. Eu quero que você entenda que Cristo claramente faz com que, no mínimo, os corações aqui sejam alimentados pela expectativa de que alguma coisa irá acontecer. Cristo diz, não é para a morte isso. Cristo diz, ele está morto, mas eu vou despertá-lo. Cristo diz, por causa de vocês eu me alegro de não estar lá nesses 2 dias, para que vocês possam crer. Cristo diz, nós vamos ter com ele. Ele está aqui alimentando a expectativa do coração dos seus discípulos em primeira instância. Há alguma coisa que ele realizará. Eu não sei o que é, mas eu posso confiar nele. Essa seria a ideia, irmãos. O ponto é, ele não nos promete milagres, não nos promete prodígios, não promete que no estalar de dedos a nossa vida será mudada do desconforto para o conforto, mas o ponto é, meus irmãos, o Senhor continua conosco e nós continuamos, ou deveríamos continuar, a ter os nossos ouvidos abertos, a fim de que crescêssemos ou continuássemos crendo de que o Senhor, a sua vontade, ou segundo a sua própria vontade e querer, opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ora, ele está dizendo, algo acontecerá, mas esses homens tardios em crer respondem como? Como nós achamos o verso 16. Na figura de Tomé, o dídimo. Afinal, Tomé diz assim, vamos também nós para morrermos com ele. Veja, parece que ele está sendo irônico aqui, não é? A gente já avisou que é perigoso, mas ele quer ir. Ok, então vamos lá, a gente vai morrer também junto. Não é isso, irmãos. Tomé exemplifica exatamente alguém na cena que precisa de uma fé mais amadurecida. Tomé está demonstrando aqui, meus irmãos, coragem sem dúvida alguma. Veja, ele vai, nós iremos também com ele. Mas simplesmente coragem sem fé madura. Se ele vai, nós também vamos. Nós vamos morrer com ele. Tomé, isso não vai acontecer. Nós somos impetuosos, nós somos corajosos, somos prontos a tomar certas resoluções e seguir então a partir de Cristo. Mas não poucas vezes nos falta uma fé mais amadurecida para perceber o que o Senhor está fazendo a partir dos indicativos que a sua própria palavra nos mostra. Sem dúvida alguma, um homem corajoso, mas um homem que precisa ter a sua fé burilada e amadurecida. E é exatamente isso que Cristo fará. Ora, de modo muito claro, esses 16 versos nos mostram, meus irmãos, o Senhor da vida governando o tempo da doença e o tempo da morte. Ele não é apressado e nem vive acossado pela morte, mas ele faz todas as coisas conforme lhe apraz. Nós olhamos e achamos que às vezes ele se atrasa, mas o que ele nos mostra é, eu mostro para vocês o meu amor, exatamente dando a vocês o que vocês precisam. O que os discípulos, Maria, Marta e todos os outros na cena crerão, precisavam, não era que a doença de Lázaro fosse curada naquele momento. O
O que eles precisavam era exatamente aquilo que Cristo deu a eles. Amor e, de acordo com a nossa avaliação, certa lentidão em realizar, que precisam ser redefinidas os nossos termos. Porque às vezes é assim que o nosso coração se posiciona, irmãos. Veja, com toda a piedade, com todo o amor que temos pelo Senhor, nós nem ousamos levantar os olhos para os céus ou alçar os nossos pensamentos com receio ilegítimo de colocar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Rei da Glória, alguma coisa que lhe sugira manchar a sua própria ação ou caráter. Não, Senhor, veja, eu não quero dizer que o Senhor está demorando ou está lento. São resquícios de nosso coração, meus irmãos, que avaliam assim, porque nós entendemos que o amor de Cristo é medido pela rapidez com que as coisas são resolvidas em nossas vidas. Talvez você se encontre assim nessa noite. Por variadas razões ou motivos, algumas esperas que você já, obviamente, não gostaria de ter esperado ou estar esperando tanto assim. E Deus parece se demorar, Deus parece se atrasar, Deus parece ser tardio em responder. E às vezes essas coisas fazem com que o nosso coração suscite certos questionamentos como, veja, eu sei que Ele é amor, mas será que em relação a mim, o seu amor tem de fato sido dispensado nesses termos? Será que, ainda que para o meu bem, Ele não tem virado as costas para mim ensinar alguma coisa? E nós vamos pensando até o ponto de que as nossas cogitações ultrapassam as cercas limites de nossa mente e nós começamos a alimentar certas coisas obscuras. Veja, eu sei que Ele cuida de mim porque eu sei, afinal de contas é o que Ele diz, mas o fato é, eu não tenho conseguido experimentar evidências desse cuidado como eu gostaria. Cristo nos mostra que a demora reside em corações que não conseguem interpretar de modo adequado a maneira como o Senhor da providência age. Não há demora, porque o Senhor Deus não se atrasa. O que acontece, meus irmãos, é o Senhor da vida conduzindo então da dor profunda à fé. Veja, é exatamente assim que Ele trata. No primeiro aspecto, Ele se dirige aos seus discípulos. Agora Ele passa a se deter na cena, mais especificamente a Marta e Maria. Nos diz o verso 17, meus irmãos, que quando Cristo chega a Betânia, Ele se depara com Lázaro sepultado já há 4 dias. João faz questão de nos dizer no verso 18 que Betânia não estava tão distante assim de Jerusalém. Veja, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Ou seja, entre 2 a 3 quilômetros. João nos mostra isso, irmãos, ou nos dá essa informação por pelo menos 3 razões. A primeira, para que aquelas palavras dos seus discípulos fossem trazidas novamente à tona. O perigo é intensificado. Veja, de fato, ele está próximo, muito perto do palco aonde ele, há poucos dias ou há pouco tempo, foi submetido a cogitações de apedrejamento. É perigoso aqui. Ele está muito perto do epicentro da hostilidade. A segunda razão pela qual João faz questão de mencionar o verso 18, nos dando que a distância entre uma cidade e outra, meus irmãos, é preparar o cenário para as testemunhas que serão aqui agora referidas dentro do contexto do verso 17 até o verso 27. A terceira razão pela qual nós temos essa informação aqui, meus irmãos, é exatamente preparar o caminho para lá na frente, como será narrado pelo Evangelho de João, a morte do próprio Cristo. Como assim? Veja, Jesus vence a morte, as portas da cidade, onde ele venceria de maneira definitiva, por meio da cruz e da ressurreição. Ele se volta para Jerusalém, aonde logo mais ele haverá de ser morto, sepultado e ressurgir.
É como se ele tivesse um primeiro embate com aquela que ele claramente venceria. Logo. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. João nos mostra aqui, meus irmãos, uma dessas razões, como eu já havia explicado no verso 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Era tão próximo a Judeia da própria Jerusalém, ou Betânia de Jerusalém. O que nós temos aqui é a razão sendo explicada. Por isso há pessoas vindo consolar as irmãs enlutadas. Agora, perceba que o texto foca exatamente na reação das duas irmãs. A começar exatamente por Marta. Veja, o verso 20 nos diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Vejam, irmãos, que de modo muito claro que nós temos aqui são duas reações distintas ao mesmo fato. E muito mais. O Senhor Deus tratando distintamente os corações, segundo as necessidades de ambas, conduzindo-as da dor à fé. Marta é descrita como indo ao encontro de Cristo quando soube que ele estava indo em direção delas. Maria é descrita como alguém, cujo texto informa, permanece sentada em casa. Veja, a ideia aqui de sentada em casa, irmãos, carrega todo um peso cultural aqui. Não é simplesmente ficar, depois de um dia cansativo, sentado, recobrando as forças. A ideia aqui de permanecer sentada carrega um peso cultural de um tipo muito típico de luto. Há um peso aqui tomando o seu coração. Ela está prostrada, ela está profundamente tomada pela morte de seu irmão. Uma se dirige ao Senhor e encontra ele no caminho. Outra está em casa, absorta em seu luto. Quando Marta, então, encontra o Senhor no verso 21, que ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. O que ela diz a seguir também é interessante, porque ela fala: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ora, irmãos, o que nós temos aqui é uma declaração que, mesmo não deliberada ou intencionalmente, interpreta de modo equivocado as ações de Cristo ou o seu poder, embora digam verdades a respeito do próprio Senhor. Marta diz: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, ela entende, ela crê de fato que Cristo tem poder para dar um outro desfecho, ou pelo menos que ele teria poder para fazer com que a morte não reinasse sobre a cena. Mas a falha de Marta é considerar o poder de Cristo, meus irmãos, ao tempo e ao espaço. Senhor, eu sei que tu tem poder, mas se tu estivesse aqui, o final seria completamente diferente. Se tu estivesses aqui, Senhor, sem dúvida alguma, eu creio do fundo do coração, tu podias fazer algo, meu irmão não teria morrido. Veja, Jesus tem poder sobre a morte, mas isso é condicionado pelo tempo e pela presença física. Se tu estivesses aqui, eu não tenho dúvidas de que o final seria outro. Sem dúvida alguma, meus irmãos, Marta crê, mas ela precisa ter o seu coração tratado em sua fé. Veja, ela crê, mas ela não sabe muito bem aonde exatamente colocar a fé, ou esperar, ou o que esperar. Mas também sei mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não perdeu a esperança, mas ela não sabe muito bem aonde colocá-la. É alguém atravessada pela dor da morte. O ente querido se foi, o luto está no coração. E veja, Senhor, o desfecho seria diferente, mas eu sei que tu tens poder e tudo quanto pedires ao Pai, Ele vai te conceder. São palavras corretas,
mas que revelam um coração que precisa ser conduzido a uma fé mais madura a respeito do Cristo professado. O interessante é como Cristo responde às nossas limitações. Quando seus discípulos interpretaram as suas palavras como sendo Lázaro está dormindo, Cristo trata seus discípulos dizendo: veja, eu me alegro por não ter estado lá para que vocês possam crer. Cristo depara de novo então com uma cena semelhante a alguém com limitações aqui claras. Cristo não ignora a dor de Marta. Cristo não despreza a dor de Marta. Cristo não a corrige de imediato, mas Cristo conduz o seu coração da dor até a fé. Ele entra na conversa, ele acolhe o lamento e passo a passo conduz um coração ferido a uma fé mais profunda e pessoal. E como ele faz isso? Ele diz, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Cristo, em sua sabedoria inigualável, fala algo dúbio aqui, não no sentido negativo, mas que pode suscitar interpretações distintas. Tanto é que Marta, ao ouvir as palavras de Cristo, diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir. Isso acontecerá no dia da ressurreição. Veja, a fé correta, sem dúvida alguma, mas ainda carente de maturidade. O ponto é, Cristo faz uma afirmação proposital para que fique claro para Marta e para nós aonde ele está colocando a sua esperança real. Marta responde com rigor teológico: na ressurreição ele vai ressurgir. Doutrina correta, mas consolo e esperança distantes. Ela está certa no que diz, mas o ponto é, ela crê num evento futuro, mas o seu coração, ao mesmo tempo, meus irmãos, está distante daquilo que pode ser feito no presente por intermédio do poder daquele que está diante dela. Teu irmão há de ressurgir. Lembra, se estiveres aqui, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, seu irmão vai ressurgir. Ela não interpreta como: é verdade, tu podes dizer, levanta-te e sai da tumba. Ele viverá. O que ela diz é: eu sei, ele ressurgirá no último dia. A expectativa dela está distante de algo que pode representar um consolo no presente. Não é que o Senhor Jesus fosse obrigado a ressuscitar Lázaro, mas o ponto é, a pergunta ou a afirmação de Cristo mostra onde está de fato a esperança do coração de Marta. Não uma esperança errada, mas uma esperança ainda imatura. Quando Cristo diz: teu irmão vai ressurgir, ela não toma como primeira opção: uau, então talvez ele ressuscite meu irmão. O que ela diz é: bom, eu sei que um dia eu me encontrarei com ele. Porque afinal de contas, se estiveres aqui, o final seria diferente. Cristo posiciona então o coração de Marta para o poder diante dela, ou seja, na própria pessoa de Cristo. No verso 25 é dito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Veja, Cristo está dando aqui, meus irmãos, a vida, ou estabelecendo a vida, não em termos de mera continuidade biológica. Cristo está mostrando a vida, meus irmãos, como sendo aquilo que se passa em sua própria presença. Eu sou a ressurreição e a vida, não simplesmente um evento futuro. Eu sou essas coisas. Crês isto? Cristo não pergunta: você concorda? Ele diz: você confia nisso? Agora sim nós temos a resposta de alguém conduzida pelo Senhor da glória, da dor a uma fé mais amadurecida. Afinal ela diz no verso 27, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Veja, a fé no seu devido lugar, devidamente tratada e conduzida pelo próprio Cristo, meus irmãos, chega antes da própria ressurreição de Lázaro. Crês isto?
Não é mais algo assim, eu creio que tudo que pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Uma das declarações mais belas a respeito da pessoa do Redentor. No meio do luto de Marta, o Senhor Deus esconde no seu coração da dor, a fé, a descansar de fato no Senhor Jesus. Cristo agora passa de Marta a Maria. Nos diz o texto, meus irmãos, a partir do verso 28, que Marta comunica à sua irmã que o mestre quer vê-la. Veja que no verso 29, a postura de Maria agora é diferente. Afinal de contas, ela, ouvindo que isso era verdade, levantou-se e depressa foi ter com ele. Ela poderia até estar sentada no sentido de paralisada pelo luto, meus irmãos, pela própria dor, mas ainda assim, corações fragilizados reconhecem a voz do Supremo Pastor e reagem aos seus comandos. Ele chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, depressa foi ter com o Senhor. Ora, isso é tão abrupto na cena que no verso 31, João nos diz que os judeus que estavam em casa com Maria, consolando-a, quando vêm levantar aquela mulher e depressa sair, eles vão atrás dela, supondo que ela fosse mais uma vez ao túmulo para chorar a morte de seu irmão. Veja o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Há uma espécie de visão fechada e dominada pela morte. Há até um nível de expectativa, mas sem qualquer esperança. Ela vai voltar para chorar a morte de seu irmão. Há uma vida, um horizonte limitados ao próprio túmulo. Mas debaixo do governo providente do Senhor, as testemunhas serão levadas ao local do milagre que acontecerá. Supondo que ela ia ao túmulo para chorar, nos diz João, eles acompanham Maria. A reação de Maria, quando se encontra diante de Cristo, é completamente diferente, irmãos. É dito no verso 32 que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Marta, se você lembra, ao ver o Senhor Jesus, diz, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido seu irmão. Veja, meu irmão, Maria diz, depois de se lançar aos pés do próprio Senhor, veja, uma reverência aqui, a submissão aqui, não que não houvesse em Marta, mas o ponto é, alguém quebrado e sem forças que se lança aos pés do Senhor. E então diz, sem rodeios, sem formulações teológicas, a mesma coisa que sua irmã havia dito, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma frase, mas agora como um lamento, meus irmãos, não como uma tese formulada por Marta, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Maria não está espiritualmente numa posição melhor do que a sua irmã. Ambas estão presas ao si. Se estiveras aqui, se estiveras aqui, se estiveras aqui. Em algum nível, ambas interpretam a ação, o movimento de Cristo como um tipo de atraso, porque ambas ainda não conseguem enxergar plenamente quem Ele é. Se estiveras aqui, Senhor, as coisas seriam diferentes. É interessante que no verso 33, então, é dito algo muito revelador no texto. Porque João nos fala, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja, é interessante que essa expressão vai se repetir aqui, meus irmãos, logo no verso 38. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Algo que está acontecendo aqui, que nós precisamos prestar atenção. O que é agitou-se no espírito e comoveu-se, irmãos? Porque logo após a primeira aparição dessa expressão, Cristo vai, segundo nos informa João, chorar. O texto mais curto das Sagradas Escrituras, como dizem, Jesus chorou. Mas por que ele chora? Ora, essas coisas estão conectadas. Veja,
vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Agitar-se no espírito, meus irmãos, e comoveu-se aqui, não é simplesmente colocar o coração na miséria de outrem, chorar com os que choram. Isso é verdade, é óbvio, mas não significa isto limitadamente aqui. A expressão agitou-se no espírito, irmãos, não revela apenas tristeza, mas no original revela algo interior, profundamente indignado. Há uma santa indignação aqui. Ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Há algo dentro do coração, algo no interior de Cristo que o perturba no aspecto de deixar-lhe indignado. Veja, ele não está indignado com Marta, nem com Maria, necessariamente, mas há algo na atmosfera que lhe deixa inquieto e agitado no espírito. Mais uma vez, isso vai se repetir, segundo João, no verso 38, Jesus agitando-se novamente em si. Há aqui, irmãos, uma reação profunda de Cristo, e não apenas um Cristo que se comove. Mas reação profunda ao quê, irmãos? Isso vai nos ajudar a perceber por que então Jesus chora no verso 35. Ele se agita em seu espírito e se comove com o que está acontecendo. Ele pergunta, então, onde sepultaram Lázaro? Eles dizem, vem e vê. Cristo, então, chora. Por que Cristo chora, meus irmãos? Veja, há quem diga que o Senhor Jesus Cristo chora, mais uma vez, como aquele sumo sacerdote perfeito que se identifica com as nossas próprias fraquezas e dores e sabe o que é padecer. Isso é verdade, isso está aqui. Ele chora com os que choram por excelência. Ele coloca o seu coração terno na miséria do seu povo. Isso é verdade. Portanto, a ideia de Jesus chorar aqui é uma ideia que expressa Cristo sendo tomado pelas emoções do momento, no bom sentido da expressão, chorando em virtude do fato. A morte de seu dileto amigo Lázaro. Mas isso parece não fazer jus ao peso do próprio contexto. Veja, o texto nos diz desde o início que Cristo já havia dito o que faria. Essa doença não é para a morte, mas por meio dela o Pai e o Filho serão glorificados. Depois, em direção aos seus discípulos, ele diz, veja, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Ele diz, nós nos encontraremos com ele, nós iremos ter com ele. Depois ele diz a Marta, teu irmão ressurgirá. Então ele chora. Ora, se é verdade que o Senhor já anuncia o que faria, e isso culminaria na própria ressurreição de Lázaro, não parece fazer jus ao peso do contexto, que o seu choro significa apenas alguém tomado pela emoção do momento e tendo compaixão daqueles que se condoem. Sim, ele tem compaixão, mas o seu choro, dentro do contexto onde o seu espírito se agita em si, nos mostra uma coisa muito mais profunda, meus irmãos. Jesus chora por causa dos efeitos da morte real, mas mais do que isso, o que ele encontra é exatamente o choro desesperado, a incredulidade persistente, a ausência de esperança, mesmo em sua própria presença, o estrago do pecado no mundo de um modo geral. Ele lida com aqueles que estão próximos dele e eles tão próximos não conseguem enxergar como deveriam. O seu espírito se indigna, meus irmãos, não com essas pessoas em si, mas com os efeitos do pecado que embotam as mentes e fazem com que nós não consigamos olhar para o Redentor como nós deveríamos olhar. Ele chora não como alguém na plateia similar a eles. A única coisa que lhes resta fazer é chorar. O seu choro expressa exatamente a indignação diante
da incredulidade persistente dos seus. Se estivera, Senhor, ele não teria morrido. Ele vai ressurgir. Eu sei, no último dia, eu sei que ele vai. Vamos à Judéia, vamos ter com ele e morreremos também. O texto mostra todos chorando, os judeus, a própria Maria. O ponto é, ele não chora simplesmente por tristeza em relação a um amigo que se foi. Ele sabe que ele o chamará da morte para a vida logo mais. O choro é muito mais do que isso. A incredulidade que produz desespero e não esperança. Em outras palavras, ele chora, meus irmãos, não simplesmente por se condoer com os que choram. Cristo chora porque vê como a morte ainda governa o coração humano, mesmo quando a vida com V maiúsculo está presente diante deles. E não se tratando de morte, irmãos, não é assim que nós nos portamos muitas vezes. Nós lidamos com um Deus cujo poder afirmamos, nós lidamos com um Deus cuja fidelidade celebramos, nós lidamos e professamos um Senhor cujas maravilhas são feitas e testemunhadas ao longo da história, e ainda assim nós parecemos tão incrédulos como se não o conhecêssemos. Se ele tem poder, sim, mas veja, há isso, há aquilo. A morte ainda governa os corações e estreita o horizonte, mesmo quando a vida com V maiúsculo está presente no meio deles. Cristo chora. Mas o que ele faz? Ele mostra o porquê, então, o mediador da aliança, meus irmãos, é inigualável. Porque ele faz o que nenhum outro na cena pode fazer. Todos podem, no máximo, chorar. Cristo diz, onde o sepultaste? Senhor, vem e vê. E ele vai. Cristo se porta como alguém que vence a morte, não como mais um que chora os seus efeitos malditos. Ele tem o seu coração em nossa miséria como um sacerdote perfeito, mas ele é diferente de nós. Ele não simplesmente lamenta, como apenas nos cabe fazê-lo. Ele age poderosamente, segundo a sua vontade. Vem ver. Ele chora. Cristo se aproxima do túmulo para enfrentar o inimigo, como ninguém na cena pode fazê-lo. Cristo chega ao túmulo e chora, como nós já vimos aqui. O que nós temos, meus irmãos, são duas reações muito distintas. Aqueles que veem a cena, aqueles judeus que estavam consolando a Maria e que acompanharam então. Uns dizem no verso 36, vede quanto amava. Outros objetaram, dizendo, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Alguns interpretam o choro de Cristo como manifestação de amor por Lázaro. Outros interpretam o choro de Cristo, as lágrimas de Cristo, como incapacidade. Isso é interessante, porque aqui ambos os partidos reduzem a emoção, o amor. Eles olham para as lágrimas e uns deduzem, veja como ele amava. Pelas vezes as lágrimas, outros deduzem, ok, por que ele não fez alguma coisa? Ele até tem poder, mas por que esse poder não agiu dentro do tempo necessário? Por que ele não agiu ao tempo? Veja, ele abriu os olhos ao cego, não abriu? Por que ele não agiu para fazer com que este, tão querido por ele, não morresse? Ambas interpretações rasteiras e pueris. Lágrimas não necessitam dizer necessariamente amor. Haja visto aqueles que de cultos em cultos derramam tantas lágrimas, mas são simplesmente levados por suas emoções, que não estão no lugar onde deveriam estar.
Tampouco lágrimas aqui apresentam alguma incapacidade da parte do Redentor, meus irmãos. O ponto é, diante das duas interpretações, qual é a resposta? Verso 38, novamente, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Seu espírito se indigna profundamente, sempre relacionado às reações dos personagens na cena. Como ele age, como ele responde, não com um poder suficiente para dizimar todos aqueles na cena e sepultar-lhes, dando o mesmo destino que Lázaro teve, em virtude de suas insolências. Ele vai ao encontro do inimigo, se aproxima do túmulo para enfrentar a morte. Ele não nos responde de acordo com as nossas opiniões translocadas, muitas vezes com misericórdia e graça. O Senhor Deus vai tratando o nosso coração de modo longânimo, agitando-se novamente em si mesmo, ele se encaminha para o túmulo. João faz questão de dizer, o túmulo era uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Veja, o fim de toda esperança está ali. Há uma pedra grande que cela, não há mais nada a ser feito. Cristo vai até lá e ele diz, tirai a pedra. Qual é a resposta então de Marta? O teu irmão ressurgirá. Crês isto? Sim, creio que tu és o Filho de Deus, deveria vir ao mundo. Tirem a pedra. Marta é a primeira então a ser citada e ela diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta ainda reage àquilo que é plenamente visível. Senhor, veja, eu sei que tu tens poder e não mandaria tirar a pedra simplesmente para contemplar o meu irmão morto no túmulo. Eu sei que tu podes revivê-lo, mas tem certeza, já cheira mal, são 4 dias. Eu confio em ti, mas não é melhor deixar a pedra no lugar. Ele já cheira mal, ele já fede, já são 4 dias. Senhor, veja, longe de mim duvidar do teu poder, mas veja, seja razoável. Já tem 4 dias. Cheira mal. E nosso ímpeto, que talvez nós disséssemos depois de muita longanimidade e suportar a debilidade dos outros, fosse, coloquem a pedra no lugar, eu vou embora. Claramente, vocês dizem algo, mas ainda não estão amadurecidos para crer como devem crer. Quando esse tempo chegar, eu volto a vocês. Vocês perderam a chance. Eu vim aqui realizar grandes coisas em vosso meio, mas a incredulidade, a dura cerviz e o coração de vocês não permitem. Eu não vou fazer o que eu deveria fazer. Chega, deixa a pedra no lugar. Graças a Deus, não é assim que Cristo responde. Ele se volta para Marta no verso 40 e fala, não te disse que eu que se creres verás a glória de Deus? Parece que Cristo está sendo ríspido com Marta, mas não se trata disso, meus irmãos. Não é uma repreensão severa. O ponto aqui é o próprio Senhor Deus relembrar a promessa à própria Marta, ou seja, conduzi-la à fé obediente. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Cristo retorna para o tópico que havia tratado com Marta por último. Assim somos nós, meus irmãos, nós oscilamos muitas vezes, nós somos capazes de dizer coisas maravilhosas a respeito do Senhor e de suas ações, e no minuto seguinte deslizarmos feio. Nós somos capazes de sair por essas portas com os corações cheios de fortalecimento e vigor sobre o que o Senhor vai fazer e o que Ele fará em nossas vidas, mas ainda assim, quando passarmos por aquele portão, ao menor sinal de turbulência, nós simplesmente sermos reduzidos ao pó. Assim somos nós, essa é a nossa constituição, sobretudo diante dos efeitos da queda. Cristo aqui não é ríspido com Marta, ele volta ao ponto onde o seu coração deveria se firmar, onde a âncora da esperança e da fé daquela mulher deveria ser lançada. Então a pedra é retirada. E o que nós temos é o ápice para onde todas estas coisas, desde o início, concorriam.
Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Essa doença não é para a morte, mas por meio dela, o Pai e o Filho serão glorificados. A pedra é tirada. Então Cristo levanta os olhos aos céus. E ele diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Cristo afirma publicamente a comunhão perfeita entre ele e o Pai. Mas para que não haja nenhum ruído, Cristo segue dizendo de maneira audível, para todos na cena ouvirem: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Para a glória de Deus e para a fé dos que observam, o ápice para o qual todos os acontecimentos relacionados a Lázaro foram designados desde a eternidade, chega aqui. Esse é o momento. Senhor, te dou graças porque me ouviste. É disso que eu falo, não porque eu não soubesse disso, mas para todos esses que têm visto os acontecimentos, creiam que tu me enviaste. Veja a beleza disso, meus irmãos. Afinal, o que nós temos aqui é o Senhor dos Senhores, condescendentemente, tratando conosco, considerando as nossas fraquezas e várias debilidades. Ao dizer isso, o que Cristo faz é: Lázaro, vem para fora. O que nós temos aqui, então, é a palavra soberana, meus irmãos, que vence a morte. E, concomitantemente, um sinal que divide os corações na cena. Lázaro, vem para fora. Veja, a vida não coopera, a morte não a ajuda, o comando é dado. E o que o Senhor ordena é necessariamente realizado. Lázaro morto não coopera, ele é chamado da morte para a vida, assim como nós também fomos chamados por ocasião da nossa própria salvação, o Cristo alcançando-nos de maneira muito graciosa. Saiu aquele que estivera morto, com os panos e ataviado segundo a própria situação e o contexto, pés e mãos ligados com ataduras, o rosto envolvido no lenço. Cristo diz: desatai-o, deixai-o ir. O texto então termina, mostrando então os corações divididos aqui. A morte obedece à voz do Senhor, que soberano tem exatamente aquilo que requer. A vida vem por meio da palavra soberana de Cristo. Mas o texto então, diante disso que acontece, termina com dois caminhos bem diferentes. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, crerão nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Muitos creram, outros denunciaram da morte de um, a fé de muitos. A pergunta final não é o que aconteceu com Lázaro. A pergunta final é: o que acontece com o meu coração diante da palavra soberana de Cristo? Meus irmãos, evidências, milagres, prodígios, sinais não transformam corações endurecidos. Diante da mesma cena, uns creem porque foram dispostos pelo próprio Pai, dando-lhes ao Filho para que pudessem crer. Diante da mesma cena, outros então vão denunciar o próprio Cristo aos fariseus.
E é assim que João encaminha o texto, irmãos, para nos mostrar que rapidamente nós nos colocaríamos no grupo dentre os quais, diante do que viram, creram em Cristo. Porque afinal, como, diante do que testemunharam, como, diante de ver alguém morto há 4 dias, saindo da própria tumba, ainda assim ousarem não crer nele? Como é possível? O texto diz, é tão possível que é registrado aqui. Muitos esperam por um tipo de intervenção sobrenatural, como dizem, porque se isso acontecer, então eu crerei em Cristo. Porque se aquilo se realizar, então sim, indubitavelmente eu seguirei ao Senhor. Eu estou esperando essa manifestação, essa confirmação, esse sinal, essa coisa que só eu e o Senhor sabemos. De maneira que quando acontecer, sem dúvida alguma, eu seguirei, eu saberei que a resposta ao que eu tenho pedido. Você acha que você é tão bom assim ao ponto de reagir de maneira adequada a uma evidência que você busca ter? Você acha que você é tão pronto assim a crer como deve crer? Você acha que você é tão pronto a responder de maneira adequada assim como deve ser? Simplesmente quando alguma coisa que você estabeleceu, ou segundo a sua própria expectativa, quando esta ocorrer, isso significará então que você prontamente fará o que deve ser feito? O texto nos mostra, meus irmãos, se a condição entre crer naquilo ou mediante aquilo que viram e não crer mediante aquilo também que foi visto não se dá por força ou habilidade daqueles que se posicionaram dessa forma, se dá pela graça de Deus, que abriu seus corações para que pudessem crer. O mesmo Deus fecha corações para que continuem não crendo. Por isso, mais uma vez, irmãos, a pergunta não é o que aconteceu com Lázaro. Desatai-o, deixai-o ir. Ok, mas e aí? A pergunta é, o que acontece com o meu coração diante do Rei dos Reis? Veja, no que eu tenho sido tardio? No que tenho sido relapso? Será que tenho, de fato, disposto meu coração de maneira pronta e sincera e buscado caminhar por essas veredas? O ponto é, irmãos, não só apenas no meio do luto, mas por toda a nossa vida o Senhor faz com que os nossos corações sejam expostos para 2 fins básicos. Para que Ele seja glorificado em tudo isso. E para que eu e você possamos enxergar o que de fato se passa dentro de nós. Por isso, meus irmãos, na morte de um, a fé de muitos, não Lázaro, mas logo, logo haveria o Senhor da vida, que em Jerusalém consumasse aquilo que ele havia sinalizado: eu venço a morte, ela não me domina. Por isso vocês podem dizer, como Paulo diz, ou disse, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Veja, um ser humano mortal, pelos méritos do Redentor, tripudiando daquele que é um dos nossos principais inimigos. Onde está a morte, a tua vitória? Eu não temo a ti. Tu, por meio do meu Redentor, rebaixe-se àquilo que você deve ser, no mínimo, uma excelente carruagem, para que me leve à presença do meu Rei. Tudo isso é possível, porque semanas após, o Senhor da vida voltaria a Jerusalém para derramar a sua vida na morte. E ao vencê-la, não em 4 dias, mas em 3, retumbantemente declarasse: está consumado. O sacrifício perfeito foi aceito, a justiça foi satisfeita, e a ressurreição mostra isso.
Portanto, irmãos, nós encerramos dizendo, corrigindo um pouco algumas perspectivas. Não se deixe enganar, o luto não é eterno. É o que nós dizemos, não é? Ou pelo menos o que nós vemos as pessoas dizerem quando entes queridos partem. E tentando consolar o próprio coração, as pessoas manifestam então como aquelas pessoas foram tão singulares nas suas vidas e deixaram marcas tão indeléveis que elas dizem assim, veja, o luto eterno. Não, irmãos. O texto nos mostra algo muito, muito superior. Pelos méritos deste que é o Senhor da vida, o luto não é eterno, ele cessa. Ao terceiro dia ele ressurgiu, nos mostrando onde está, ó morte, a tua vitória, onde o teu aguilhão, o luto terá fim. Nós ressurgiremos com ele. E de eternidade a eternidade, celebraremos na presença do Rei da vida, do Senhor dos Senhores, nos regozijando por tamanha salvação. Mas em relação àqueles que partiram ainda rebeldes contra Cristo, embora próximos de nós, não nos regozijando por suas mortes e condenação ao inferno, pura e simplesmente, mas nos regozijando na justiça do Senhor Deus que foi satisfeita, no caráter santo do Deus Santo. Isso comunicará alegria e júbilo aos nossos corações. O luto não é eterno, porque ao terceiro dia o filho de Davi ressurgiu, depois de derramar a sua alma na morte, nos levando e conduzindo para a vida e vida em abundância. Da morte de um, a fé de muitos, o Senhor revela a sua glória, mostra os corações daqueles que estão em sua presença no texto sagrado. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, porque temos sido muitas vezes tardios em responder e seguir a Tua verdade. Porque temos usado de modo inadequado o conhecimento que o Senhor nos tem fornecido. Porque temos divorciado aquilo que não deve ser separado, Senhor. Temos compreendido a nível do intelecto as Tuas verdades, mas elas parecem não dominar os nossos corações. Mas graças Te damos, Pai, porque o Senhor responde às nossas necessidades, não segundo os nossos próprios pecados, mas com longanimidade e graça. E assim como fizeste com os Teus discípulos, com Maria, com Marta e com tantos outros, Senhor, nos tem tomado pelas mãos e condescendentemente nos ensinado e conduzido à fé mais madura e mais profunda no Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor da vida. Nos ajuda, Pai, a ver para a Tua glória, não apenas sendo capazes de afirmar proposições corretas a Teu respeito, mas de maneira experimental, Senhor, debaixo da Tua condução, vivê-las. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo. Amém.